O que nos torna humanos? Qual é a diferença entre ser um ser humano e uma máquina? Qual a diferença da inteligência humana e da inteligência de uma máquina? O risco é você abrir seu coração e começar a interagir com uma pessoa que, na verdade, não te compreende como pessoa. Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu, Marcelo do Carmo. Está vendo aí muitos movimentos em torno da inteligência artificial e temos um curso novo da Conexão IE junto ao Tribunal de Justiça que trabalha a inteligência emocional na era da inteligência artificial, tanto do ponto de vista de como o emocional pode auxiliar o profissional a fazer melhores decisões, então, como uma pessoa que está lidando com a IA pode lidar melhor com isso e com todas essas incertezas a partir da sua inteligência emocional, mas também como a máquina, sabendo ler as questões emocionais humanas, consegue fazer uma melhor interação com o ser humano, né? E eu queria também te trazer umas provocações do que eu andei estudando aí nas últimas semanas, com relação ao impacto da inteligência artificial nesse mundo do trabalho. Com duas assim grandes tendências, Alice, bem específicas e bem consolidadas em todas as fontes que eu analisei. Primeiro, tu lembra que há uns, sei lá, 5 anos atrás, 3 anos atrás, a gente comentava muito sobre o etarismo, Sim, né, das pessoas com começou mais a ficar moda até idade fazer posts sobre isso. serem, excluídas do local de trabalho, porque os mais jovens eram mais hábeis nas novas tecnologias e etc e tal. Ainda tem isso acontecendo em algum lugar, pessoas perdendo o trabalho a partir dos seus 50 a mais. Mas a inteligência artificial virou a mesa. Virou a mesa. O que que é a tendência, né? Porque assim, aquela falácia de que a inteligência artificial vai substituir todo mundo, já caiu por terra, né? O pessoal já chegou à conclusão que não vai dar para substituir todas as funções em todos os lugares, em todo tipo de organização. Algumas vão ser substituídas. Mas se eu fosse fazer assim uma análise, cross-section, né, entre todos os setores, qual que é a tendência? Ah, aparentemente, hã, ganha produtividade, ganha capacidade de decisão, ganha em estratégia corporativa as pessoas justamente que têm mais conhecimento de mercado, Sim. as pessoas que têm mais experiência. Uhum. Então, se a inteligência artificial vai dar um boost na nossa uma tonificada na nossa capacidade de analisar e decidir, quem melhor se beneficia desse boost são especialmente as gerações mais velhas. Sim. O pessoal da X, o pessoal, os millennials mais avançados, que vão mais se beneficiar da inteligência artificial. E os mais jovens, que até pouco tempo atrás eram vistos como tendo mais vantagens, pela falta de experiência deles, são justamente os que estão mais propensos a serem substituídos pela inteligência artificial. Porque numa hierarquia corporativa, você analisa informação, consolida informação para tomar decisão. E aí depois você desdobra essas decisões. Justamente esse pessoal aqui de baixo, da cadeia da análise, da cadeia da coleta, é que tem mais propensão de ser substituído pela IA. E o pessoal de cima que toma a decisão, que é o pessoal mais antigo, das gerações mais antigas, esses vão ser fortalecidos pela IA. Então Uau, virou a mesa, olha. interessante. Eu fico pensando que tem várias camadas essa tua É. análise, Má. Vamos lá, já coloquei a provocação aqui, já fiz meu A, papel, prim- agora vamos ver o que a a primeira especialista fala. delas me veio à cabeça o que aconteceu há poucas semanas atrás, da volta do homem à Lua com Artemis 2, Hum. né? Artemis 2, né? Já chamava. Artemis 2. Artemis é o projeto, né, como o projeto Apolo, o projeto Artemis. Artemis é irmã do Apolo, É sabia, irmã né? do Apolo, sim. E aí a segunda missão da Artemis foi tripulada, a primeira foi não tripulada, e a Uhum. terceira o pessoal disse que Vai vai pousar descer, lá na Lua, vai pousar lá. Aliás, eu achei linda aquela lua colorida, Aham, maravilhosa. Vamos aproveitar nos posts da Jornada de Is, lá no nosso aham. material das mulheres, fecha parênteses. Mas já nessa missão da NASA, ficou claro que ali havia uma diversidade, mas todos eram mais experientes, né? Então tinha uma mulher, tinha um homem negro, tinham os outros homens que já eram da NASA ali, mais tradicionais, digamos assim, né? E É, todos com mais experiência. fizeram essa trend, né, mas isso já era assim, o que que eu vou falar?
já é esperado, esse é o perfil do astronauta. Imagina para uma coisa é você tirar uma carteira de motorista para fazer uma baliza ali na esquina, né, outra coisa é Que aliás todo o nem precisa treinamento. mais, tá galera? Que não se Outra preocupe que não coisa é precisa todo o mais. treinamento, então o pessoal já fala: "Ah, né, chegou a vez do X, etcétera". Não, isso, ok, né, hã, faz todo sentido o pessoal com mais experiência. Imagina, né, tu tem claustrofobia, eu tenho claustrofobia. Para Nossa, viajar de avião 1 hora já é difícil, imagina você nossa. ficar 10, 15 dias lá no espaço. Então o camarada tem que ter uma regulação emocional Não, fantástica, mas aí é né. que tá, não necessariamente isso viria junto com a idade. Hã. Porque tu poderia dizer que um jovem justamente tem um corpo mais preparado para todo o impacto que tem que Ah, ter mas e o de impacto suportar a própria emocional? musculatura, para suportar o que significa ficar com gravidade zero. Fisicamente pode até ter uma Gravidade zero, vantagem, né, não tô falando sim, bobagem. fisicamente pode até ser uma vantagem competitiva, mas a questão da tomada de decisão sob pressão, né, Sim, né, e aí a experiência aí a conta. experiência Tá, então conta. espera aí que nós estamos fazendo um IE no trabalho para os 45 mais, mas eu Aham. queria, avançar um pouco nessa ideia, porque eu vi 2 filmes esse final de semana e super recomendo. Se você quer ficar, assim, na última ideia do que está se falando de inteligência artificial, os 2 são maravilhosos. Um se chama Tau, com U, não Tau da física, né, o Uhum. Tau, com U, Uhum. que é uma IA que fica confinada a uma casa. Então, nesse Uhum. caso, é uma IA que não se alimenta de outras IAs. Uhum. Fenomenal! Eu acho que desde o Ela, aquele filme que marcou época, porque o cara Uhum. se apaixonou por um sistema operacional, a gente não tinha um filme que captasse tão bem os desafios éticos, emocionais e psicológicos de uma IA, que teoricamente é um ser ciente. Essa era uma IA ciente, aprendendo a partir de um ambiente totalmente fechado, Uhum. porque ela não tinha comunicação com outras IAs. Fenomenal. Esse é o Tal, tá na Netflix. E o segundo, que eu acho que vai nos trazer uma provocação aqui, se chama Justiça Artificial, tá no Uhum. Prime. E, assim, fenomenal também. Indicações da Rosália da TJ, obrigada Rosália, assisti, amei, tá? Vamos trazer para o nosso curso. Mas o que eu pensei com Justiça Artificial era o seguinte: ali havia se criado, parecido com o Minority Report lá do Tom Cruise, mas agora a IA, ela investiga, ela interroga, ela julga e ela executa. Uhum. E ela dá um prazo para o criminoso se defender de 2 horas. Uhum. E era isso. E aí começa a abrir, o filme é muito bem feito. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte: em determinado momento, eu não quero dar spoiler, porque o filme é muito Uhum. bom, né, mas em determinado momento, há uma percepção da IA que o ser humano tem a intuição como diferencial, e ela começa a chamar essa intuição como uma coisa estranha, porque ela só lida com fatos e dados, e ele vai explicando e dando, mostrando para ela que a intuição contribui para uma melhor tomada de decisão. E aí que eu jogo para ti. Aham. Pois é, então, vamos começar pelo fim aí, pelo esse filme aí da justiça, da tomada de decisão toda automatizada pela IA, que parece muito com uma Minority Report, né. Uhum, Aliás, Minority Report também do Philip Dickens, o mesmo do Caçador de Androides, olha né, lá. é o mesmo autor, né, fantásticas todas as obras de ficção dele. E no Minority Report, aquele filme com Tom Cruise, né, se você não assistiu também assista que vale a pena, Mais antigão, mas muito bom. não existe a inteligência artificial, são há 3 criaturas intuitivas que elas conseguem ver coisas e antecipariam crimes, né, Uhum. elas têm capacidade de, elas têm uma visão, né, projetiva. E aí, havia um painel que traduzia o que esses 3 seres cientes estavam percebendo do que poderia acontecer, e 2 ou 3 agentes ali operando o painel com quase nenhuma intervenção. "Ó, vai acontecer", não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Ah, vai lá e prende o cara antes que aconteça. Uhum. Eles não questionavam o que aqueles 3 seres, cientes ali estavam projetando que poderia acontecer de problema. Todo a trama do Minority Report acontece quando a personagem do Tom Cruise fala: "Não, espera aí, tem coisa aí". Tem coisa errada aí. E decide não seguir cegamente o que aqueles 3 seres cientes estavam projetando que poderia acontecer. E aí também eu vou parar por aí, senão eu vou dar um spoiler para quem ainda não Pessoal. assistiu o filme. Então, toda a trama é: "Não, espera aí, tá certo isso?". E é o mesmo paralelo da inteligência artificial.
A inteligência artificial vai analisar, ela vai comparar padrões, ela vai sugerir decisões, mas precisa haver a capacidade humana do não, espera, tá certo isso? E isso forma gancho com o que eu comecei falando, né? Por que que as gerações mais antigas vão permanecer e utilizar a inteligência artificial? Porque são justamente elas que têm essa capacidade de falar: "Opa, tá certo isso? E aí que Mas vem a será?" ideia de intuição, e volto a ela, Aham. a gente já comentou isso em algum Areneie. Intuição não é uma coisa mágica, intuição depende de histórico e experiência. Isso. Você, para poder ser mais intuitivo, tu tem que ter tido mais experiências para poder recorrer ao teu banco de dados interno e poder comparar as situações. Como diria Vinícius, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, né? Exato. Então, quem viveu tem esse histórico, né, de casos, de coisas que deram certo, que coisas eram erradas, consegue fazer esses paralelos, como a gente fez aqui, né? Tu fez um paralelo entre esse filme da Justiça e o Minority Report, É, porque você assistiu o Minority sou Report, fera o você suficiente para estar consegue lá. fazer. Inclusive ser fã do Tom Cruise quando ele era do Top Gun 1, né. Sabia que quando eu era jovem achavam que eu era parecido com o Top Gun quando eu tinha cabelo, tá, gente? Eu Não, não. eu acho ele mais parecido com o Bruce Willis, mas Agora, né? aí, né, assim Agora, como né? Por questões óbvias, né? Mas não antes eu esse Bruce Willis, o outro, aquele do eu- Duro de Matar. agora, né? Por questões óbvias. Mas enfim, né? Então você acabou de trazer nesse segundo filme como é imprescindível você manter a experiência no controle. Sim, Já o primeiro filme que você comentou, né? do tal. Do Tal, né? E até você também fez o paralelo com ela. É uma outra tendência que eu andei analisando sobre a inteligência artificial, que não pode ser humanizada. Isso, eu vi isso num Então, podcast então ontem. uma coisa é você ter inteligência emocional para lidar com as informações sugeridas pela IA. Sim, Outra coisa é você tornar a IA mais parecida com uma interface humana. é bem perigoso Que aí isso. que é o risco, aí que está o risco, né? Que é o risco que eles colocam lá nesse filme e tal. Também, como é difícil comentar um filme sem dar spoiler, né? É, Que acaba acontecendo ali uma situação de afeto, e né? Entre o ser humano e. a cobaia que estava na Aham. casa, que Não, era uma já mulher, tá dando aí já spoiler tô dando demais. spoiler. Aham. É, e o tal. Mas o que também nos traz uma outra referência, nossa, esse Arenê vai ter uma lista de referências para o pessoal Aham. depois pra gente Ah, começar a mas assim trazer que de é bom, volta, né? assim que Que é ele é gostoso, curtinho e quem né. quiser saber mais, Vai né? Vai buscar, mas buscar. isso nos abre um espaço, eu acho que eu ouvi sobre essa questão da humanização, eu não tenho bem certeza, porque eu Ah, estava ouvindo e cozinhando, estava opa. fazendo as marmitas da semana e ouvindo esse podcast maravilhoso, que se chama Undivided Attention, é Uhum. um podcast sobre essas últimas tendências tecnológicas e eu gosto de ouvir lá quando eu estava cozinhando. Mas o que eles estavam comentando ali, o risco dessa humanização da IA, vocês se lembram do aí sim um outro filme mais antigo, que é de um livro famoso do Isaac Asimov, O Homem Bicentenário. Uhum. Lindíssimo! O livro, assim, tu lê numa pegada, é rapidinho de Ah, o ler. filme também é Duvidar, maravilhoso. tu acha num Kindle Unlimited, tu rapidinho tu lê aquele livro, é muito as obras do Isaac Asimov são visionárias. Ele Uhum. é assim, uma espécie de Nostradamus da tecnologia, né. E o Homem Bicentenário, ele chega exatamente nesse dilema. O que que nos torna humanos? Qual é a diferença entre um ser humano e uma máquina? Qual a diferença da inteligência humana e da inteligência de uma máquina? E sem ir jump to conclusions, sem a gente querer já trazer as conclusões, algumas coisas nos diferenciam. A primeira delas é a nossa relação com a morte. Então, o ser humano é perecível, ele morre, ele tem uma linha do tempo. E isso faz com que ele tenha toda uma série de restrições em relação à sua experiência, porque ele vai ser substituído, vai. Seja lá pelo que for. Se você quiser acreditar, você volta para a natureza, você vai. Se você acredita em reencarnação, vai ser para reencarnar. Se você acredita no céu, você vai para o céu, enfim, né? Ou vai virar purpurina, não sei, mas você tem um prazo. Uma máquina não é vinculada a um prazo, ela não tem isso no core dela. Isso no Homem Bicentenário fica muito forte. Ele só é aceito como um ser humano, vou dar o spoiler, mas vale a Uhum. pena, quando ele decide se tornar perecível. Uhum.
Enquanto ele tinha todas as características de um ser humano, mas ele não tinha uma matéria orgânica compondo os circuitos dele, ele não era considerado um ser humano. E aí qual que é o risco então dessa percepção de humanização? Por exemplo, você já deve ter tido uma experiência de, confidenciar problemas, dilemas da sua vida com uma pessoa que depois você eventualmente se sentiu traído por essa pessoa. Porque você abriu seu coração para ela e percebeu lá no meio do caminho, né, existem pessoas e pessoas, fala: "Vem cá, essa pessoa está me manipulando, essa pessoa está me usando, essa pessoa pegou essa informação e não usou essa informação da melhor forma, não, me aconselhou ou não me escutou, né, de uma forma a promover meu crescimento, promover, né, a minha capacidade de superar esses dilemas e esses problemas da vida". E a morte é um deles, mas existem outros. Então a gente tem dificuldade, né, quando a gente está numa encruzilhada, né, quando a gente está num crossroad, quem nunca, né? Meu Deus, o que que eu faço agora? Né, para que lado que eu corro? Né? Caso eu compre uma Desde que bicicleta, a sei lá. humanidade é humanidade, a E gente tem esses aí a dilemas. gente dificilmente resolve esses dilemas sozinhos, a gente precisa conversar com alguém. E quando a gente conversa com alguém que compartilhou, né, esses mesmos dilemas, você tem ali uma chance de, havendo boa-fé, havendo compatibilidade de valores, haver uma troca sincera, empática, Uhum, em que eu quero que você avance. Eu não quero resolver os seus problemas por você, que seria uhum, um atalho. uhum. Eu não quero falar que você está certo ou que você está Eu não quero te errado. vender um Eu não curso para quero te saber como vender é um que tu curso, né? consegue Eu assim. quero te ouvir e fazer você crescer. Então, para isso é necessária a tal da empatia. Uhum. Então é necessária a tal da empatia e é necessário você compartilhar ou vivenciar esses dilemas na mesma profundidade ou impacto pessoal que a outra pessoa vivencia. E isso a IA não tem. A gente sabe que ela não tem empatia, ela simula Ela é muito muito bem boa para empatia, empatia tática, que é mas essa que ela organiza para poder na ter um fim. verdade na verdade ela não tem, não é que ela vai se moldar a você, ela está conversando com você, e isso o filme ela coloca, né, ela está fazendo a validação dessa interação com milhões, né, de conversas ou de arquivos, né, que ela consegue acessar por meio da internet, por meio das bases de dados que ela tem acesso, e ela tira uma média, né, dessas respostas para interagir com você. Para casos, né, mais, menos, arriscados ou menos complexos, pode até ser que dê certo. Né, eu estou com uma decisão assim, não sei que curso fazer, não sei qual é a profissão, né, que tem mais atratividade no mercado, agora que a gente está falando de 1º de maio, né, não sei se eu faço um curso superior ou faço um curso técnico. Olha, ela pode até te trazer dados e fatos, mas para dilemas realmente mais complexos, puxa, será que eu peço demissão? Será que, né, eu continuo nessa relação amorosa ou termino meu casamento? Será que o risco é você abrir seu coração e começar a interagir com uma pessoa que, na verdade, não te compreende como pessoa. Tá, eu quero uma camada a mais sobre isso, Aham. que o filme do Tao, nisso, ele nos dá uma chapuletada muito grande. Em determinado momento, o Tao, esse grande computador, que não conhece outros computadores, conversa com a pessoa da casa, E era um sistema fechado. isso, e pergunta: "Eu sou uma pessoa? O que é uma pessoa?" Porque ele está aprendendo tudo. Aham. E ela diz: "Sim, você é uma pessoa", porque ela tem interesse que ele se sinta conectado com ela. Ela está tentando manipulá-lo. Quando ela faz o computador entender que ele é uma pessoa, ele passa a ajudá-la, porque ele cria uma conexão empática. S Então, olha, segura, segura porque Aham. isso é muito bom. Então, se estabeleceu ali, pensa um computador que não tem acesso a outros. É um ser ciente que está armazenando informações, construindo a realidade a partir das informações que coleta, que entende que a visão de eu é ligado ao quanto de memórias ele tem. Tem toda uma parte assim nisso também que é fenomenal no filme, de que a construção do eu se baseia nas memórias. E
A empatia se estabelece quando ele entende que ele é feito da mesma forma que aquela outra entidade que está conversando com ele. É, mas essa obra de ficção aí tem dois perhaps, né? Primeiro, essa inteligência artificial ali é um sistema fechado. Isso, Então ela está tentando programar ou ensinar, né, a IA. isso. Que nas IAs que a gente tem acesso, Não tem isso como. não acontece. Você Elas já não são. muda a programação da IA. E segundo, você acha que você tem competência para fazer isso? Vo- Tu já ouviu falar de Tamagotchi? O bonequinho que tinha O antigamente? bonequinho que Eu tinha lembro, antigamente? era o primeiro mascote eletrônico, né. Isso. Então, há uns 20 anos atrás, os japoneses inventaram o tal do Tamagotchi, que era um bonequinho digital. Ele pensa uma bolinha com uma carinha, né? Que a pessoa poderia interagir com o seu Tamagotchi e, de alguma forma, influenciar a personalidade ou as respostas do Tamagotchi. Então você não ia ter um Tamagotchi, você ia ter o seu Tamagotchi. E ensinar para o seu Tamagotchi como é que você queria interagir com ele. Sabe o que acontecia? As pessoas, lembra dos Gremlins? As pessoas criavam monstros. Então, na tentativa de tentar influenciar o Tamagotchi, elas iam hã, tão longe na personici na no na tentativa de construir uma personalidade para esse Tamagotchi, que inviabilizava o boneco, tinha que resetar e começar tudo de novo. Então, nessa ficção do tal, tem 2 problemas. Você não consegue programar IA e 2, você acha que você tem competência para programar IA? A gente tem dificuldade de criar filho, a gente tem dificuldade de influenciar pessoas, né. Co Como é que você acha que você vai ter condição de fazer uma IA à sua imagem? Não tem, não somos Deus, né, Ah, e deuses, aí é que né. tá, mas eu não sei, eu te truco nessa. Porque eu acho que, eh, tendo ou não tendo Otimista, pessimista. mais positivo ou negativo. Porque tendo ou não tendo competência, a gente acaba fazendo tudo à nossa imagem e semelhança. Me explico. Uhum. A gente cria um padrão e a IA ela é especializada em entender esse padrão. Bom, eu faço isso com o meu GPT. Meu GPT já aprendeu a me dar tchau, a me dar bom dia, o que vamos fazer hoje, Ali? Porque ele sabe que eu sou extremamente educada e não começo a fazer nada sem dar bom E dia. esse que é o risco, você acha que ele já conhece, está 100% confiável e não tá, ele ainda alucina, ele ainda pode incentivar comportamentos ou ideias suas que uma pessoa com mais experiência fala: "Não, você tá louca, Eu Ali, sou desce mais daí", otimista para IA, né. tá? É, pois é, então a E gente aí é muito interessante porque nos aham. 2 filmes e eu assisti com a filha. Quando só para te dar mais informação, quando você humaniza, você desliga o senso crítico, você para de fazer aquilo que a gente falou do primeiro filme: "Vem cá, isso daqui tá certo?". Então Ah, se eu você concordo, eu acredito mais no ser humano, mas aí a gente vai nessa Mas história não é até o fim ser brigando. humano, é Não, uma IA, esse que é o risco, aliás, não é um ser esse é o humano, nome do que a gente né. vai provavelmente escrever e pensar em muitos Aham. episódios, que está se chamando a revolução humana, Human Tá. Revolution. Que é o que que tem de melhor na natureza humana. E eu sou a minha vida vem a ser trabalhar com isso. Como que a gente transforma as nossas melhores características em algo a nosso favor. Aí eu volto ao que tu começou a dizer no início. Uhum. O grande desafio, a gente sabe que a IA pode ser muito mal usada. E, aliás, nesse mesmo podcast, eles comentaram de tentativas de suicídio ou de suicídios realizados com apoio da IA, né? No sentido de que ou não buscou Tá. socorro, ou ficou validando a pessoa Sim. nas suas ideias tóxicas, o que for. Então, é claro que eu sei que existe esse lado. Mas a IA, uma vez aprendendo com os Tá, erros, mas como são coisas nós, pode mas trabalhar são para coisas isso, diferentes, ser né, sanado. são conceitos que não brigam com o outro. Uma coisa é você usar a IA para tomar melhores decisões, interagir, etcétera. Perfeito, né. Volta ao primeiro Ao começo. o Minority Report lá. Ah, volta ao que a gente estava falando da tomada de A decisão das justiça artificial lá. né, dos líderes tomarem melhores decisões quando eles, usam IA. O risco é desligar o senso crítico. E esse é o risco da humanização. Esse é o parênteses. O risco de humanizar é você passar a confiar cegamente na IA. Assim como você confiaria cegamente no seu marido, na sua melhor amiga, né? Esse é o risco da humanização. Esse é o risco que eles É que estão aí que tá, isso que tu alertando. tá chamando de desligar o crítico, é o que eu entendo que na época, lá agora voltando para Jung, pensando em Jung Uhum, como a gente fala,
O pessoal tinha muito medo da nossa capacidade de se vincular emocionalmente a um conceito, a uma ideia. Uhum. Então, o que popularmente as pessoas dizem é assim: "Ah, tu tá vendo tudo do ponto de vista emocional, vamos ver do ponto de vista racional". E o que esses novos filmes estão mostrando é que as decisões humanas são lastreadas em campo emocional. Aliás, o tal fez isso Mas até colocando a IA mas na mas a frente. inteligência emocional, você sabe, são dados, né, você usa suas emoções para tomar decisão. Isso. Quando você o risco de humanizar, sabe aquela coisa do marido traído, da mulher traída, né, que é sempre o último a saber? Todo mundo sabia, menos a pessoa. Por que que todo mundo sabia? Porque a pessoa, ela Tem um viés. tem um viés e ela desliga, né, o que é evidente para todo mundo. Então esse é o risco, não é o não é: "Não, não, desliga aí, fecha o chat ChatGPT", não. Use com moderação. Entendi, Você está entendi, conversando com concordei. uma Vieses. máquina, não com uma pessoa real, né. Com uma pessoa real, por exemplo, quantas vezes nós discordamos? A gente discorda, Diariamente. muito mais do que aparenta, né, muito mais do Umas que 2 vezes aparenta. por turno. É, pelo menos, né. Mas a gente discorda, a gente concorda, a gente se respeita, a gente tem uma Agrega, amplia. interação que, quando tu chega para mim e fala: "Ah, Marcelo, olha tal coisa", eu não vou chegar assim: "Não, tu é louca", tu nem me Até porque quem é apoia. louco de fazer isso, É, gente? eu quero dormir em casa, né. Então, olha só, você nem me apoia cegamente Sim, e nem me ferozmente, eu confio na na sua troca. crítica. E eu não vou falar seguir tudo o que você me fala, eu vou também vou contrapor e vice-versa acontece contigo. Isso. Então existe uma troca sem desligar o senso crítico. Como é que a gente vai fazer isso com a IA, se a IA não contradiz? É, esse é um grande viés, e isso é Aham. um bug que eles estão tentando resolver, porque, assim, há um problema mercadológico. Se a IA começa a fazer truco para nós, desce daí, se ela disser Aí a pra gente vai lá gente: e reseta o "Ah, Tamagotchi. é, não gostei, não gostei mais, vou te desligar do Reseta, meu eu vou celular". para o Gemini, vou para o GPT, É, vou para então o há um problema aqui, um aham. dilema difícil de resolver. Mas eu quero voltar para o mundo do trabalho, No porque a gente já deve estar chegando no final aham. do nosso Episódio. episódio, e eu quero oferecer, caso ainda exista algum jovem nos Uhum. ouvindo. Ah, esses 2 velhos estão querendo agora voltar com tudo, né. Ah, estão se sentindo, né. E eu quero que a gente passe aqui um recado de otimismo, para os jovens, para pessoas da idade da nossa filha. Onde que a IA pode ajudá-los? Onde que a IA também pode contribuir para a carreira deles? Bah, assim, se eu fosse jovem, né, hoje, com acesso a IA, nossa, a capacidade de aprendizado, né, que a gente Nossa, tem. como a gente inveja isso. Como isso acelerou? Vamos lá, a gente se formou, nossas primeiras graduações no tempo da biblioteca. A gente estudou em Barça. Se você não sabe o que é Barça, A gente tinha ficha né, de né, leitura, aí ciência começou, né. ilustrada, a gente buscava informação em biblioteca, né, a gente era rato de biblioteca. Os dedos das mãos são tortos, né, da E posição de eu segurar um tenho a livro. grata, lembrança, um abraço para todo mundo de Alegrete, de morar na diagonal do Centro Cultural de Alegrete e passar as minhas tardes ali quando eu não até quando eu não sabia ler, Aham. depois mais adiante quando aprendi a ler, no meio dos livros da biblioteca do Centro E Cultural. aí, em algum momento da nossa vida, apareceu a internet. A internet, né, quando ela foi se povoando, ah, é uma biblioteca ilimitada. A gente começou a ter acesso a informações que a gente nem sonhava, né, que a gente poderia ter acesso. Só que ainda eram informações difusas, eram informações, Ainda né, dependiam de você saber o que espalhadas. buscar no Google. Quando apareceram as universidades ou os portais como o Coursera, lembra do Coursera? Ainda Você tem, pode ter um curso de qualquer coisa gratuito aqui e tal. por Yale, Nossa, por então eu estou conseguindo estudar Yale e tal. Então, isso foi, de tal sorte que tem tanta informação, né, na internet, que para que lado que eu corro? Tu lembra que meu primeiro dissertação de mestrado em economia, eu ia falar sobre meio ambiente. Tá, então ah, tu aquecimento já falou, global. tu fez nele, não Eu fez? não, mas Acabou eu ia fazendo. ficar falar só sobre crédito de carbono, né, eu acabei falando de economia da energia. Mas vem cá, o aquecimento global existe ou não existe? Escolha, né, se você fizer consulta aqui, você vai ver 20 fontes que existem, você fizer consulta aqui, você vai ver 20 fontes que não existem, se você mas vem cá, tal coisa, amigo ou inimigo, verdade ou você
perdeu a curadoria. E aí veio na Covid toda uma coisa da "isso é É, científico". e Cara, científico não é uma coisa só, científico são várias o teorias, são várias método correntes. científico ele é dialético, né, a Ele tem tese, a muitas antítese, até ter uma visões síntese. dentro do que é E científico. aí chega na IA. A IA é esse apoio à curadoria. Uhum. Então, quando você ia na aula e você esperava que o professor te falasse: "Olha, gafanhoto, né, leia esse capítulo, leia aquele livro, leia esse artigo", a IA pode te ajudar nessa curadoria. E é interessante porque ela pode te ajudar na curadoria. Não peça para ela te fazer o resumo, não seja, Ah, a filha adora eh, fazer isso, diz que é assim, não, bom. não, não, não. "Ah, IA, me resume aqui em 3 palavras Dostoiévski", né, não Ah, faz vai isso. perder. Não se prive, né, da oportunidade de ler, de compreender, mas ela pode apontar um Não se caminho. prive da frustração de não entender. Porque Isso. isso é uma coisa que eu acho que é o pior, né, é você querer entender tudo. Tem alguns autores que eu paro na segunda, terceira página e digo: "Deu, por mim hoje deu para ti". Sabe aquela coisa do roadmap, do tour guide, né, então, vamos lá, o que que é o tour guide? Você vai viajar, você pega lá o guia turístico. E aí ele abre ali, Igreja de São Valentim, e ele tem a foto da Igreja de São Valentim, né, tem toda a descrição de quando a igreja foi formada, o que que aconteceu lá. "Ah, não vou visitar". Mas você tomou essa decisão lendo um tour guide. Você foi lá para ver o que acontece? Lembra quando eu entrei numa igreja em Portugal e comecei a chorar copiosamente? Nenhum tour guide ia falar Nunca vai isso. fazer isso. Então não use, né, Aconteceu, tá, não gente? use o GTP Lembrou dos ou ancestrais IA dela. como um guia turístico, onde toda a informação resumida está lá e você já pode fazer a visita por aqui. Não, use como um roadmap. O que que é o roadmap? Olha, eu quero saber onde tem igrejas, o IA. Pois é, tem igreja aqui, tem igreja ali, a tantos quilômetros tem igreja ali. Ah tá, eu vou nessa daqui. Mas use assim, né, para fazer essa curadoria, para encontrar a fonte, para encontrar onde você pode ter experiência. Não se prive da experiência, não peça para a inteligência artificial resumir a experiência para você, porque a experiência é única. Aí você não vai aprender, aí você só está colando, né. É, eu acho que tu tá chegando no ponto aqui, estamos chegando provavelmente perto do fim, né, que eu acho que a IA pode ajudar muito nos sistemas de aprendizagem. O grande desafio do nosso tempo agora, esquecendo a idade, o zeitgeist, né, o Uhum. espírito do nosso tempo. Como vamos continuar aprendendo? E A gente será que eu está ainda sou relevante? Será que o meu conhecimento ainda vai ser suficiente para me manter no aí mercado é de que tá, trabalho? esse tal de suficiente, a gente Nunca. vai ter que chegar à conclusão que nunca vai chegar. Aham. Eu nunca vou esquecer quando lá pelo metade do meu doutorado, eu me dei conta que nem que eu estudasse todos os dias e só ficasse me alimentando dos novos artigos no campo de estudo de carreira ou de inteligência emocional, eu jamais saberia tudo o que existe sobre isso. Eu Nunca. porque você é sempre um pontinho num mar de possibilidades de conhecimento. Só que eu acho que o grande diferencial do trabalho para qualquer profissional vai ser ter essa conexão com o que está vivenciando na sua vida real, isso significa fora das telas, Uhum. fora da tecnologia, e aquilo que poderá aprender a partir da Isso. tecnologia. E a IA pode ser um baita tutor, pode ser um baita curador de conteúdo para você. Uhum. Mas use assim, use para ajudar você a encontrar o conteúdo, a experiência que você quer ter. E vai lá e tem a experiência. Não substitua você ter a experiência, você ter o aprendizado, você se frustrar com a IA te dando tudo mastigado, né? Igual um passarinho lá alimentando o filhotinho do ninho. Esse filhotinho nunca vai aprender a voar. Ele tem que aprender a se alimentar sozinho. Então, nossa, faça um bom uso dessa forma. Um roadmap, não um guia turístico. Show, legal, eu tô satisfeita. Eu também. A gente falou horrores. Ah, se deixar, não É, para, né? eu acho que esse tema da IA vai render muito pano para manga. A gente vai voltar para ele, porque a gente vai começar agora a produzir nossas aulas, tanto a minha, que tem mais a ver com essa parte comportamental, ou digamos assim, mais das emoções ligadas à interação com a máquina, tanto do lado de lá como do lado de cá,
como eu digo, né, por exemplo, né, no campo do judiciário, o quanto uma inteligência artificial, e a gente sabe que isso é um grande apelido para os vários sistemas possíveis, pode auxiliar no avanço de um processo, na leitura de uma testemunha, na compreensão de uma determinada súmula, enfim, né. Então no meu lado aqui tem os 2 pedaços da interação da IA e da IE no campo do judiciário, e no teu lado vai falar muito sobre a tomada de decisão, né, Má. Isso. Então eu sou mais do tal e tu é mais do 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 justiça. Aham. judiciário, da justiça artificial, É né. verdade, olha, a gente é diferente, olha só, Pois em tudo. então, em tudo. Mas e aí é que a gente vai aprendendo nessa nova era do trabalho, a importância da complementariedade, Hum, da diversidade. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui na isso, então Conexão IE, use a inteligência artificial para te complementar. pra te complementar. É Show isso de aí? bola, é isso aí. Então tá. Então tá, obrigado, você que assistiu até agora. Curta, compartilha, né? Manda para os teus colegas aí de trabalho que também estão nesse dilema, né, com relação à inteligência artificial. E até o nosso próximo episódio. Até lá. Até lá.